bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos acompanham na TPC da Diretoria de Ensino de Jales, da semana do dia 28 de março a 1 de abril de 2022, tá? Hoje a gente conta com o apoio do professor, né, que é PCNP de Filosofia, professor Adriano, que vai nos falar um oi, um bom dia, uma boa tarde. Boa tarde, um bom dia a todos, né? É uma satisfação estar com vocês aqui neste ATPC. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar com vocês nessa semana, né? Eu, a Sandra, nós somos pontos focais de educação ambiental. Então, nós vamos estar passando algumas informações para vocês essa semana sobre alguns trabalhos que são necessários a serem desenvolvidos em educação ambiental. E aí, nosso grande apoio ao PCNP Adriano. Muito obrigada, Adriano, pela sua colaboração. Vou passar para a Sandra, onde ela vai começar, né, falar um pouco dos projetos, das ações que nós precisamos estar desenvolvendo durante o ano letivo e também que nós vamos estar passando para vocês essa semana. Sandra, passo a palavra. Então, nós vamos tratar sobre os assuntos sobre educação ambiental de dois projetos que estão em curso, na verdade, já na diretoria, e que provavelmente a gente vai se reunir para falar pessoalmente com vocês. Mas o primeiro ponto, né, que eu gostaria de falar é que para desenvolver esse primeiro projeto, que é a Educação para Redução de Riscos e Desastres, o programa Escola Mais Segura, e das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, é necessário que cada escola tenha um ponto focal. Nós vamos encaminhar para as escolas, unidades escolares, um formulário em que você deve indicar um professor ponto focal, que vai ser responsável por educação ambiental aí na sua escola. É um professor de ciências humanas e um professor de ciências da natureza, que vai compor, serão os professores, né, responsáveis pela educação ambiental. Que tenha perfil, que já trabalhe nessa linha e que, se possível, que tenha aulas no ensino médio. Por quê esse contato com o ensino médio? O projeto das ODS 2030, esse requer um trabalho com o ensino médio, tá? Então, de preferência que o professor esteja lecionando no ensino médio, não só no ensino médio, mas também no ensino médio para dar sequência a esse projeto aí na sua unidade escolar. Nós vamos fazer hoje uma reflexão, tá? Nós vamos encaminhar, aguardem até segunda-feira esse formulário para vocês preencherem sobre esses professores. Então, vão pensando aí como e quem vai ser esse professor que vai representar a sua escola, que vai acompanhar e que tem a responsabilidade, juntamente, logicamente, com a equipe, gestor e com os demais professores, da execução desse projeto na unidade escolar, tá? Nós vamos refletir sobre duas lives que estavam à disposição para vocês, que é também sobre as ODS e a educação para redução de riscos e desastres, e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. É lógico que tem ali 5 horas mais ou menos de filmagem, 4 horas e meia, e aí nós vamos reduzir em 45 minutos. Depois nós vamos encaminhar o material e novamente o link para que vocês tenham acesso a essas lives que já aconteceram, inclusive lives para professores, muito didática, sabe? Sim, ficamos encantados e que pode ser reproduzido também para os alunos do ensino médio, tá? Mas eu vou tratar esse assunto com tantos assuntos em pauta, o novo ensino médio, aí vem mais um projeto de educação ambiental. Tudo se entrelaça, tá? Tá tudo integrado. Uma ação está integrada, interligada à outra. Vocês vão perceber, né, no momento das nossas falas, como ela se integra com o currículo, com os temas transversais e com o mapa. O mapa são a unidade curricular número 1, né, e os seus componentes ali, que a gente está estudando no segundo ano do ensino médio, que é o itinerário formativo, é o aprofundamento do currículo. Então, as ODS, por exemplo, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela está presente em todos os nossos mapas, em todo esse material novo do ensino médio. Assim como ela também está presente no currículo paulista, como também está presente, é também um tema transversal.
E aí os eixos estruturantes que vão compondo esse mapa, a gente também observa assim, o conhecimento científico, a intervenção sociocultural muito presente nesses dois projetos que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Aqui a gente vai fazer um breve resumo do que é, como vocês vão participar, e depois a gente entra em contato, né? Então a figura aí do PC, você vai fazer esse elo com esse professor que vai ser escolhido para representar a escola, é muito importante, tanto do PCA quanto do PC e do PCG, ok? Então, esses são os assuntos que nós vamos tratar hoje, as ODS, os caminhos para a transformação, que é um projeto iniciado piloto pela Diretoria de Ensino de Jacareí. A gente agradece muito aos PCNPs dessa diretoria, e esse material que a gente vai apresentar são alguns slides produzidos pelo pessoal de Jacareí, de Jacareí. Então, nossos agradecimentos, e eles vêm ali impulsionando a gente, desenvolvendo o restante do Estado, as demais diretorias de ensino, esses projetos voltados à educação ambiental. Pode passar. Então, a Agenda 2030, ela tem 5 P's, né? Porque a gente sabe, elas estão relacionadas aos 17 ODS. O que são esses 5 P's, Sandro? Esses 5 P's são referentes a prosperidade, planeta, pessoas, paz e parcerias. Prosperidade, garantir vidas prósperas, plenas, em harmonia com a natureza. Planeta, proteger os recursos naturais, o clima do nosso planeta para as gerações futuras. Pessoas, erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Paz, promover a sociedade pacífica, justa e inclusiva. Parcerias, que não pode faltar em todo o nosso trabalho, enquanto unidade escolar, enquanto diretoria de ensino, nós temos que aprender a trabalhar juntos, com parcerias, seja na área da saúde, seja na área da educação, segurança, enfim, amplas as áreas que a gente pode fazer parcerias. Implementar a agenda por meio de uma parceria global e sólida, tá? Então, esses aí são 5 passos importantes para que a gente realize as ações das ODS. Por que são ODS? Nada são os objetivos do desenvolvimento sustentável que nos leva à ação. Ela não é só uma teoria. Então, eu não vou trabalhar com a educação ambiental na teoria apenas com os nossos alunos lá em sala de aula. Ao contrário, nós vamos trabalhar com ações projetadas para serem desenvolvidas na sociedade, aí na sua comunidade, onde está a sua escola. Tá? Isso deixa muito claro lá no ensino médio, nós temos que fazer a intervenção. E a intervenção ela ocorre através de ação, pela base teórica, na comunidade escolar, mas também na nossa comunidade local como um todo, no nosso município, onde a sua escola está localizada. Ok? Então, nós vamos só aqui rememorar as 17 ODS, quer dizer, os 17 objetivos que são voltados, né, para a educação ambiental. Mas de onde surgiu essas ODS? Eu vou fazer um breve comentário, mas como eu disse, a live de ontem, que é voltada para os professores, faz todo um histórico, desde 1962, foi quando se publicou o primeiro livro sobre, na verdade, assim, como ações voltadas à educação ambiental, vamos dizer assim, educação sustentável no planeta, até 2015, quando surge, com o encontro na Escócia, surge a reunião da cúpula, né, de desenvolvimento sustentável, e aí eles elaboram esses 17 objetivos voltados para um desenvolvimento sustentável. Dos 17 objetivos, existem 169 metas para serem cumpridas, tá? Então, para cada objetivo, há as metas. Nós também vamos encaminhar esse material para as escolas, tanto os objetivos quanto as 169 metas das ODS para vocês, ok? Então, o que é a primeira ODS? O primeiro objetivo que eles estão: erradicação da pobreza. Erradicar a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. A segunda ODS é fome zero e agricultura sustentável. Erradicar a fome, alcançar
segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, se a gente pensar, são temas mais que atuais, né? No mundo em que a gente precisa muito dos produtos agrícolas, nós precisamos muito cuidar da alimentação e a questão da pobreza, né? Com a guerra, com os fugitivos, etc., gerando uma desigualdade social bem grande no mundo global, né? No mundo onde impera o neoliberalismo, de uma certa forma. Tá? Voltando. Então, para cada, como eu disse para vocês, para cada objetivo, nós temos o quê? Uma meta. Uma meta que é a meta 1.4. E para cada meta, eu também posso relacionar com o currículo paulista. Isso aqui a gente vai dar um exemplo. Mas nós vamos caminhar um material para cada objetivo tenha uma habilidade do currículo correspondente àquele objetivo citado, correto? Como o nosso tempo é pouco, nós vamos dar alguns exemplos e também de áreas diferentes. Ou aqui, por exemplo, a ODS número 1, a gente vai comentar sobre o quê? Sobre o ensino médio, né? Ciências da natureza, suas tecnologias, a 237 ali. Então, a gente vai ver lá, identificar, analisar e discutir as vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físicos, psicoemocionais e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção de saúde e do bem-estar. Então, ela está ligada à primeira ODS, que é erradicar a pobreza em todas as formas e todos os lugares. Próximo. Aí nós vamos para a terceira e quarta ODS. Garantir o acesso à saúde de qualidade, promover o bem-estar para todos, em todas as idades, saúde e bem-estar. A quarta ODS, educação de qualidade, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida e para todos. Então, percebam que não é só a educação ambiental que as ODS tratam. Se vocês lerem, está envolvida a educação, está envolvida as questões sociais, estão envolvidas também as questões econômicas. Quando a gente fala erradicar a pobreza, erradicar a desigualdade social, eu não estou falando apenas das questões sociais, mas sim também tudo está ligado com o quê? Com a economia, com aquilo que a gestão de um país, de um estado, de um município, está envolvido para gerar alimentação, para gerar emprego, para evitar as desigualdades sociais. Então, tudo está interligado. Não é só uma questão ambiental. Tá. Próximo. Aí a ODS 5, igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Essa é a quinta. A sexta, garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Água potável. Ainda no país nós temos lugares que nem todos têm acesso à água tratada, à água potável para o consumo humano, infelizmente. Tá? E a gente perceber a ODS 5, ela está intimamente ligada às questões de gênero, que é um outro projeto que nós já temos em andamento. Então, perceba os links das ODS com os temas transversais que estão lá na BNCC. E essa questão de gênero é um dos temas da BNCC, também temas transversais. Próximo. Aí mais um exemplo da ODS 5, aí depois a gente vai encaminhar a meta 5.1 para vocês olharem, e aí a gente vai fazer a ligação com o nosso currículo paulista do ensino médio. Então, essa é de ciências humanas, voltada para a meta 5, que é a igualdade de gênero. Aí tá. Ciências humanas, né? Vamos lá. Analisar situações de vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando as formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e a respeito das diferenças e liberdades individuais,
Então, a gente percebe que as ODS, mais uma vez, liga seu currículo. Então, tudo que a gente está fazendo não é nada a mais, mas assim, eu acho que é um complemento para levar, além da teoria, a ação, a intervenção social, que é aquilo principalmente fruto de ciências humanas e outras áreas de conhecimento. Próximo. A ODS 6, ela vai falar sobre a garantia da questão da água potável para todos. Eu comentei que nem todos têm saneamento básico ainda no Brasil. E aí, mais uma vez, a gente faz uma correlação com o nosso currículo, agora com ciências da natureza. Investigar e analisar os efeitos dos programas de infraestruturas, demais serviços básicos, saneamento, energia, elétrico, transporte, telecomunicações, coberturas vacinal e atendimento primário à saúde e à produção de alimentos, entre outros. Identificar as necessidades locais, regionais em relação a esse serviço e a fim de avaliar e promover ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e nas condições de saúde da população. Vamos para a próxima. A ODS 7 é garantir o acesso às fontes de energias fiáveis, sustentáveis e modernas para todos. Promover a oitavo, trabalho decente, né? E crescimento econômico. Promover o crescimento econômico, olha aí a economia, né? Aqui com a gente, inclusive sustentável, o emprego, o pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. Não estou colocando todas as relações com o currículo, porque devido ao nosso tempo. O 9º e a 10ª. 9º, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva, e sustentável, e fomentar inovações. A 10ª, reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países, desigualdade social, desigualdade, pode ser a próxima, a 11ª. Aí, a ODS, antes de a gente entrar na 11ª e na 12ª, faz de novo uma correlação. Aqui a gente colocou linguagens, tá? Para ver que ela se entrelaça com todas as áreas. Não é só ciência da natureza ou ciências humanas. Essa de linguagem ligada ao DS 12 é formular propostas de intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum, os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, tá? Então, a 12ª é garantir padrões de consumo e de produtos sustentáveis. É isso que se refere e é aquilo que a gente colocou ali, dando um exemplo de linguagens, tá? A 11ª, que a gente não tinha falado, é tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Ok? Vamos para a 13 ou 13ª. Ações contra a mudança global do clima. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. A gente está percebendo aqui na nossa região, né? As alterações do clima, a gente está percebendo a chuva, né? A alteração das próprias estações do ano. Nós tínhamos um frio em julho, né, constante, junho, julho, até agosto, e alguns anos atrás, a gente percebe que isso vem diminuindo, e as chuvas também vêm diminuindo na nossa região. Então, tudo tem um porquê, e a gente tem que estudar esses porquês. Então, ações de mudanças que evitar essas mudanças drásticas do nosso clima. E, inclusive, a nossa região já vem sofrendo com isso, tá? Não tanto quanto outras, é lógico, a gente no nível global, mas a gente já é perceptível isso aqui também. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. A 14ª e a 15ª, vida terrestre. A vida terrestre é proteger, restaurar e promover o uso sustentável do ecossistema, né? Combater a desertificação, travar, reverter a degradação dos solos e perda da biosfera, tá? Então, lá a 16ª, promover sociedades pacíficas, inclusivas, desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todas e construir instituições eficazes, responsáveis, inclusivas e todos os níveis. 17ª,
reforçar os meios de implementação, revitalizar as parcerias globais, isso é muito importante para o desenvolvimento sustentável. É isso. Então, a gente tem aí as 17 ODS, depois a gente caminha 169 metas para vocês, e as relações com currículos mais aprofundadas, que foi apresentada ontem pelo pessoal lá de Jacareí. Então, a gente percebe aí, ó, as ODS, elas estão ligadas à economia, à sociedade, à biosfera, que é o meio ambiente. Então, não, quando a gente fala ODS, não fala, meio ambiente, é geografia e ciências. Não, é de todas as áreas e está envolvendo todos esses itens, inclusive a economia. E o que perpassa elas é o que? As parcerias, que é a última que a gente leu, que é a parceria global. Então, exige um trabalho de todos nós, né? Dos governos, dos nossos governantes, das entidades, das escolas, e a gente percebe aí o Estado de São Paulo com esse material muito preocupado com isso, né? A Secretaria de Educação, ela vem desenvolvendo um trabalho muito bacana em relação a isso. E os nossos colegas lá da AD de Jacareí vêm agregar esse projeto conosco. Próximo. Então, o que é esse projeto? Os ODS entrelaça 10 competências da BNCC, temas transversais, está presente nos mapas, perdão que faltou um pezinho aí, mas são os mapas aí do ensino médio. Próximo, Adriano. Projeto da Agenda 2030, as ODS, Caminhos para a Transformação, é um projeto piloto da DE de Jacareí, que agora vai se estender para as demais diretorias de ensino. A justificativa do projeto ela tem embasamento no decreto 63.792, 2018, e 64, né, 148/2019, aí formulação de metas para ação global coerente e foco no desenvolvimento sustentável. Plano Estratégico 2019-2022, superar os desafios, entregar uma sociedade paulista, uma educação para o século XXI, de excelência e com equidade. Olha aí, esse é o nosso compromisso aí, enquanto paulistas aí. Currículo paulista e a BNCC, referências e relações profundas com os objetos de desenvolvimento sustentável. Então, estão intimamente interligados. Então, por isso, e por uma questão não só educacional, mas uma questão de sobrevivência, de existência, a gente tem que trabalhar essas questões ambientais na escola, porque na escola, na verdade, é que inicia as ações de prevenção, as ações de reflexões sobre os problemas que giram em torno das comunidades. O que a gente vai, o público-alvo desse projeto, que a gente vai falar um pouquinho mais depois para vocês, é o ensino médio. Tem uma ficha que nós vamos encaminhar, que vocês vão mapear aí na escola, as ODS com base nos indicadores sociais, econômicos e educacionais, as análises da realidade sobre a ótica dos ODS. Que realidade? A realidade que a sua escola, que a sua unidade escolar está inserida. A escolha de 3 ODS, né? A gente fala muito da 4, que é a questão da qualidade educacional. Então, vocês podem até fazer um link com o MMR, das causas que vão levar, o que tem que melhorar na sua escola, enfim. Há um leque de integração e correlação entre o trabalho que pode ser desenvolvido nesse projeto, aí, com tudo que a gente está vivendo, vivenciando e trabalhando agora nas escolas. Tá? Plano de ação, tem 6 passos, nós também vamos encaminhar. Como é que faz esse plano de ação? Como é que a gente faz esse mapeamento? E a gente vai interligando aí num outro momento aqui, porque nossa TPC é muito curtinha. Próximo, Adriana. Bom, aí aparece mais ou menos uma sugestão de cronograma que é feito lá, né, pelo pessoal de Jacareí, mas a gente vai adequar também, fazer algumas adequações aqui. Mas seria mais ou menos isso, março e abril. A gente tem que replicar alguns projetos, falar sobre isso em ATPC com vocês, ATPCG. A entrega dos mapas das ODS, tá? Que é que vocês aqui vão fazer esse mapeamento dessas 3 ODS, aquelas que são mais marcantes aí no seu município e que exigem ações. Escola e comunidade, entenda isso, não vai ficar só no âmbito da escola. Desenvolvimento das etapas da unidade escolar, trabalho com jogos que a gente ainda vai disponibilizar para vocês, oficina com os alunos, diagnósticos, propostas de ações que atinjam a comunidade escolar, e aí depois, junho, agosto, setembro, as ações efetivas, né, escolares e comunidade, finalização, entrega das evidências dos projetos da unidade escolar para a diretoria de ensino, e aí a culminância a gente vai fazer na EFAP, a gente vai ter alguém aí, uma escola, né, unidade escolar que vai nos representar em novembro na EFAP. Então eu convido a todos a participar desse projeto. Nós teremos mais momentos para especificar e falar um pouquinho mais, mas a princípio, o ponto focal
É importante vocês estarem encaminhando mais rapidamente para nós, aqui na diretoria de ensino, para a gente dar andamento. Esse é base, é essencial que vocês estejam nos encaminhando o mais rápido possível. E os materiais dessa que eu estou falando aí, as fichas, o mapeamento das ODS na sua escola, aquilo que é mais importante, as 3 ODS e etc., nós vamos encaminhar para vocês também esse material já semana que vem, para que vocês possam ter um andamento. E as dúvidas vocês podem entrar em contato conosco. E agora eu vou passar a palavra para a senhorita Cleonisa, nossa PCNP de Química. Olha o poder que ela me apresenta, né, pessoal? Então, não nada mais, nada menos, não fugindo do assunto que a Sandra falou, nós vamos continuar com as ODSs, né? Nós vamos continuar falando agora, mais especificamente, na educação ambiental, sobre um tema que é o Programa Escola Mais Segura em Educação Ambiental para Redução de Riscos e Desastres, que nós falamos que é ERRD. Pessoal, também para essa temática, que ela não desliga, não desvincula do que a Sandra acabou de falar até o momento, nós também, os professores pontos focais, né, que serão, se possível, um professor de Ciências da Natureza e um professor de Ciências Humanas, ou quem tem um perfil para estar trabalhando com isso, também vai estar trabalhando ou responsável em estar desdobrando essa pauta, desmembrando essas ações a serem desenvolvidas na escola, nas unidades como um todo. Então, nós temos agora para falar sobre a educação, né, da Programa Escola Mais Segura. Ela foi embasada, nós já estamos trabalhando com ela desde 2020, 2021. 2020 nos foi apresentado, 2021 teve várias ações, né? Mas nesse primeiro momento, a gente ficava com os grandes centros, porque quando se fala em riscos e desastres, redução de riscos e desastres, entendia-se muitas vezes que o interior não tem esse problema. Na verdade, nós estamos muito enganados, né? Eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre isso. Então, todo esse projeto, né, ele foi embasado na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, na Lei número 12.608, desde 2012, que é o artigo 5º, que fala, né, que são os objetivos do PNPDEC, que é reduzir os riscos de desastres, né, e também orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de respostas em situação de desastres e promover a autoproteção. Ah, mas será que a gente tem isso na nossa região? Depois nós vamos estar refletindo melhor, né? O artigo 9º compete à União, aos estados e aos municípios desenvolver uma cultura nacional de prevenção de desastre, destinada ao desenvolvimento da consciência nacional acerca de risco de desastre no país. O segundo, né? Estimular comportamento de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. Então, pessoal, esse programa ele não é só desenvolvido pela Secretaria da Educação, mas sim pela Secretaria da Educação, a Secretaria da Segurança Pública, a Casa Militar e Defesa Civil. Então, nós temos essas parcerias, como a Sandra também já falou no projeto anterior, da necessidade de termos essa parceria. Isso vai ser bastante trabalhado, gente, nos temas contemporâneos transversais, nos nossos famosos temas transversais. Não fugindo daquilo que a Sandra falou, dos 17, né, das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada objetivo tem as suas metas e também nós vamos estar trabalhando as metas aqui nesse programa, que é a Agenda 2030. Nós vamos trabalhar a ODS 11, que é a meta 11.5, que até 2030, né, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofe. Mas na nossa região acontece catástrofe? Será que temos isso? Ou será que só Brumadinho, Rio de Janeiro? Se vocês estiverem acompanhando as notícias, nós tivemos aí recentemente, né, em Cardoso, aquela mortalidade de tilápia, nós temos aí secas
nós temos chuvas, nós temos erosões. Na nossa cidade de Jales, nós já temos aí enchentes, né, alagamentos, quedas de árvores. Então, os nossos desastres são menores, mas não deixam de ser desastres e oferecer risco à população, oferecer risco às nossas comunidades escolares e oferecer risco à nossa comunidade de uma forma geral. Porque o nosso aluno, ele também tem a responsabilidade da aplicabilidade do que é desenvolvido nas escolas com a sociedade, com a comunidade de uma forma geral. E isso, mas e o nosso currículo? Gente, para trabalhar essas ações, nós não vamos fugir do currículo. Aqui eu vou trazer, né, alguns exemplos de onde essas habilidades e essas ações podem ser desenvolvidas. A primeira que eu trago aqui são dos anos finais, só retomando, o que a Sandra falou anteriormente, ela seria mais desenvolvida para os alunos do ensino médio. Essas ações de redução de riscos e desastres, elas vão ser desenvolvidas tanto com os alunos do ensino médio, como também dos anos finais do ensino fundamental. Mas e os anos iniciais? Os anos iniciais, nós começamos o ano passado, né? Será desenvolvido futuramente, mas nesse momento nós estamos com uma alfabetização de educação ambiental. Mas voltando aos exemplos, né? Aqui nós temos as habilidades do currículo paulista, dos anos finais, temos geografia e ciências, onde em geografia eu tenho relacionar o processo de urbanização com os problemas socioambientais e identificar os fatores de vulnerabilidade, riscos e desastres em diferentes lugares. Já em ciências, né, no 7º ano, o professor vai estar trabalhando com o currículo, identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alteração nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema e avaliar de que maneira podem afetar suas populações quanto às possibilidades de extinções de espécies, alterações de habitats e migração, entre outros. Até hoje, o pessoal estava comentando, né, aqui na sala, sobre a gente ver as nossas pastagens aí com algumas ervas daninhas. Mas isso é um desastre? O meio ambiente, quando não bem cuidado, nós temos desastres aí que envolve a economia, envolve o nosso clima, envolve a economia de uma forma geral. Passando para outro exemplo, nós temos aqui agora envolvendo o ensino médio. Essa, né, é a habilidade 105 em ciência da natureza, onde química, física e biologia desenvolvem, que é analisar os ciclos biogeoquímicos, né? Nós temos aí os nossos ciclos, que ocorre uma interferência muito grande no nosso meio. Interpretar os efeitos dos fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais ou coletivas que minimizam consequências nocivas à vida. Já em ciências humanas, nós temos a habilidade 304, que é o quê? Impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável. Então, vocês percebam que as ações para serem desenvolvidas, vocês não precisam fugir do currículo. Ele está ali e nós só precisamos focar. Eu posso melhorar, eu posso acrescentar, trazer essas ações para a nossa realidade. Nós não vamos ficar trabalhando, muitas vezes, realidades que estão tão distante a nós, né? Mas sim, mostrar o que aconteceu distante e também as nossas realidades, os nossos desastres, o que está acontecendo com a nossa região, nosso clima, o que nós estamos passando, a seca, ali Rubinéia, né, a gente dá para ver bem os rios, o que acontece. Então, está mostrando para os nossos alunos que quando nós falamos em desastre, não está longe da nossa realidade. Voltando ao ensino fundamental,
Nós temos aqui o 9º ano de Geografia, a situação de aprendizagem número 4. Então, são citações, são exemplos de onde vocês podem estar reforçando essas ações. Próximo. Aqui nós temos de ciências, né? O Ciências, o volume 4, que fala sobre as mudanças climáticas globais, o que está acontecendo com a Terra. Então, tudo aqui nós temos a explanação, temos seminários, como que os nossos alunos podem estar pesquisando e desenvolvendo ações voltadas a esse trabalho. Nós também temos, né, as fontes de energia, gente. Acho que é o 9º ano, 8º ano em ciência, trabalha as fontes de energia. O que nós podemos estar usando na nossa região? Qual que está aí agora em alta, né, que tem muita gente que está já utilizando? Mas ela é cara. O que nós podemos fazer para que essa fonte de energia solar ela fique mais econômica, acessível a todos? Próximo. Aí nós temos também mais um exemplo de geografia. Vocês podem estar, né, acompanhando, vendo com os professores. Então, vocês percebam que não são ações para serem desenvolvidas somente em uma área, mas sim por todos, e não fugindo do currículo. Próximo. Tem mais um exemplo de biologia no ensino médio, tem os QR Codes, todo esse material vai estar sendo enviado para vocês, viu, gente? E nós, aqui na diretoria de ensino, próximo, Adriano, nós vamos estar trabalhando com vocês dentro desse programa, que o objetivo é fortalecer a educação para a redução de riscos e para a resiliência, né? Como os nossos municípios, como nossas escolas estão para absorver essas mudanças, proteger os estudantes e a comunidade escolar contra os riscos e desastres. Não ocorre na nossa região? Sim, ocorre. Garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade escolar em fase de possíveis perigos ou adversidades. Como eu disse no início, essa não é um programa, né, desenvolvido somente pela Secretaria da Educação, mas nós temos a Secretaria da Segurança Pública e a Casa Militar. Aí, no próximo slide, gente, nós vamos estar falando, né, do embasamento, de todo o fortalecimento. Essa campanha, ela começou de 2021 a 2030, falando, né, da campanha mundial Construindo Cidades Resilientes. E aí o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos, o PDN. Nós temos aí na pirâmide, né, o topo da pirâmide, a proteção à vida, alerta sobre riscos e desastres, a educação e redução de riscos e desastres, que é o famoso ERRD, e nós temos aí, né, a base dela, que é centros educacionais seguros, gestão de desastres na escola, educação para a redução de risco e para a resiliência. Próximo. Só para vocês terem uma ideia, né, do apoio que já nós estamos tendo e das ações que já foram desenvolvidas, em 2021 tivemos diversas parcerias. A Casa Militar, o IPT, o IG, o CEMADEM, a FDE e a Polícia Militar. Então, esses foram dos parceiros que nós tivemos em 2021, que precisa permanecer e estão presentes em 2022. Mas para que isso aconteça, né, nós temos aí as trilhas formativas. Dentro das trilhas formativas, nós vamos estar passando para vocês uma noção de como vai acontecer. Essas foram as ações desenvolvidas em 2021. Teve as trilhas formativas introdutórias, teve a culminância e a participação em seminário. Mas quais foram as trilhas desenvolvidas, trabalhadas, e quais são as trilhas que serão trabalhadas em 2022? As trilhas formativas de 2021 e que também dará continuidade em 2022 são a trilha 1, que é o Sistema Nacional Estadual de Proteção e Defesa Civil.
ela foi desenvolvida entre 19/5 a 26/5. Aí tem o QR Code, nós vamos estar passando para vocês esse material, e se vocês quiserem descobrir mais, ler mais sobre isso, né? O material será todo encaminhado a vocês. A trilha 2, risco de desastre no Brasil, no estado de São Paulo. Essa foi desenvolvida no mês 6. Também no mês 6 tivemos a trilha 3, que é a percepção de riscos. No mês 8 tivemos a trilha 4, que são as mudanças climáticas e desastres. A trilha 5 e 6, também desenvolvida no mês 8, né? A trilha 5, comunidades resilientes. A trilha 6, drogas e prevenção, foram desenvolvidas no ano passado. Depois nós temos a trilha 7 e 8, que também aconteceu no mês 8, que são os primeiros socorros e arboviroses e sindemias, que aconteceu no mês 9. Aí nós temos a culminância. Dentro dessa culminância, teve várias escolas que participaram, né? E essas ações, agora, para 2022, ela tem 2 eixos formativos. Esses 2 eixos são o eixo formativo, que é o ATPC, as trilhas formativas e as oficinas, que está acontecendo, né, comigo e com a Sandra, que são os PCNPs, pontos focais, que estão acompanhando essas formações. E depois nós temos o eixo de mobilização, que é fomentar as ações locais e descentralizadas da educação de redução de riscos e desastres. E finalizando, provavelmente lá para novembro, né, nós também temos a culminância das ações desenvolvidas nas escolas. Também, gente, dentro das trilhas formativas, em 2022, nós temos, próximo, Adriano. Dentro das trilhas formativas de 2022, o público-alvo, como eu já disse para vocês, são os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e médio. Essa programação vai estar sempre acontecendo no Centro de Mídia, das 12 às 13 horas. E para nós, né, professores, PCNPs e PCs, que vão estar desenvolvendo também, né, nós vamos estar tendo capacitação para estar passando para vocês. Agora eu vou estar passando a palavra para a Sandra. Pessoal, então a gente tem aí, na verdade, 2 assuntos vinculados à educação ambiental, né? Que é a educação voltada a combater os riscos e desastres, a redução de riscos e desastres. A gente tem as ODS, que é essa que eu falei que a gente vai ter um projeto para ser desenvolvido nas escolas, tem aí as trilhas formativas, né, e os temas 2022 que o Adriano está colocando aí, que estão ali já à disposição de vocês ali. Então, a gente está aí já nas ATPC, já formando, já falando sobre isso, a gente observa isso nas ATPC da própria Centro de Mídias e nas trilhas que estão aí disponíveis depois para vocês. E nas lives que vêm ocorrendo. Inclusive, a gente vai encaminhar para vocês as lives, o material completo desses 2 assuntos aí, porque eles aprofundam esse material, né, esse conteúdo com vocês. E isso pode ser trabalhado com os alunos. Inclusive, teve uma maravilhosa sobre redução de riscos aí para estudantes ontem. Então, vale a pena vocês estarem aí trabalhando com os seus estudantes, tá? A gente se encerra aqui, porque a gente está chegando ao nosso limite do nosso horário, os 45 minutos. Uma pena ser curtinho assim, mas qualquer dúvida a gente está à disposição. Vamos encaminhar esse formulário para o ponto focal de Ciências Humanas e Natureza, voltados aí a desenvolver esses projetos aí na unidade escolar aí, tá? Tenham todos aí uma boa semana de trabalho. Hoje nós estamos gravando uma sexta-feira. Por isso que eu falei ontem, né? Teve as lives, tanto de um quanto de outro. E aí a gente agradece aí vocês estarem nos acompanhando nesse dia, né? De estar aí na programação de vocês, se isso está gravado, mas que vocês nos retornem aí depois com suas dúvidas. A gente está à disposição aqui na Diretoria de Ensino para apoiar o desenvolvimento desse projeto das ODS aí,
que faz uma relação entre escola e comunidade. É muito importante isso. Eu e a Cleonisa somos pontos focais aqui na diretoria de ensino, nós somos responsáveis por esses projetos e da educação ambiental, e que perpassa outras áreas, como eu já falei, economia, né, sociedade, então, e não é só a área de ciências humanas e natureza. Ela também abrange outras áreas para ser discutidas essas questões, porque diz respeito não somente à educação, mas diz respeito à nossa sobrevivência num planeta chamado Terra. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos assistindo. Cléo, quer falar mais alguma coisa? Não, um abraço a todos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um agradecimento mais uma vez ao professor Adriano, ao PCNP de Filosofia, pela assistência técnica. Um abraço a todos. Um abraço a todos, uma boa semana de trabalho.